tem uma palavra poderosa ao nosso coração. E a palavra de Deus diz assim: deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espajadouro de lama. Vamos ler novamente: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada, ou seja, ao seu próprio poço de lama, né? Só até aí. Essa palavra aqui, ela é meio assim, né? Poxa, constrangedora, porque está falando sobre o cão voltar sobre, parece até nojento. Mas olha quem foi que falou: o apóstolo Pedro. E a gente sabe que ele não era nada fácil, né? O apóstolo Pedro, ele foi um grande homem de Deus, e aquilo que ele tinha para falar, ele não mandava recado, ele falava na lata, né? Se ele tivesse alguma coisa para falar para nós como igreja de Eduardo Angelim, que a gente não está vivendo, que a gente não está fazendo, ele não falaria só para mim, ele falaria aqui no altar para todo mundo, né? E o apóstolo Pedro, ele foi um grande homem de Deus usado. Mas nessa noite, eu quero que você, igreja, entenda algo, que nós precisamos viver isso aqui, uma mudança de vida, né? E o tema dessa mensagem é isso: mudança de vida. E talvez você pense: mas eu já tenho Jesus no meu coração, ele já mudou a minha vida, hoje eu caminho para a igreja, hoje eu sou feliz, eu tenho uma família abençoada. Mas você já parou para pensar se tem todas as áreas da sua vida Jesus já mudou? Existe alguma área da sua vida que ainda não é transformada? Será que todos os compartimentos do nosso coração já foi transformado por Jesus? Né? Nessa noite nós vamos descobrir isso, querido, porque eu tenho certeza que Jesus, ele quer mudar a nossa vida por completo. Amém? Sabe, o propósito do evangelho é trazer transformação, é trazer uma boa notícia, sabe, é trazer as boas novas. E as boas novas, querido, é pôr em liberdade o cativo, é curar os enfermos, sabe, é transformar um lugar de destruição em um lugar de honra, é pegar pessoas que estão destruídas pelo pecado para um nível de restauração, querido, a qual nenhuma instituição é capaz de fazer, a não ser o poder da palavra de Deus, sabe? E nós precisamos disso aqui, mudança de vida. Talvez você já experimentou, é por isso que a Bíblia fala, querido, sobre a gente não deixar, a Bíblia fala que nós não podemos deixar secar o óleo que está sobre nós, a unção que está sobre nós. Amém? A Bíblia fala que em todo tempo as nossas vestes têm que ser brancas como a neve, e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Ou seja, aquilo que nós estamos vivendo para hoje, aquilo que nós estamos nos alimentando para hoje, vai servir para hoje. Não é verdade? Todos os dias você não come, não se alimenta, com aquela alimentação, aquele café da manhã não vai servir para o café da manhã de hoje, não vai servir para amanhã, que é segunda-feira. O café da manhã vai servir para o dia de hoje, sabe? Então a presença de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus para a nossa vida, ela precisa estar em constante mudança, porque a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, querido, nós continuamos, sabe, com aquela palavra que está no nosso coração, mas aquela unção envelhecida, e nós precisamos experimentar essa mudança de vida. E hoje eu quero que você não receba como um peso, não receba como algo com um gosto amargo, sabe? Que isso não venha descer no teu coração como uma condenação, como o missionário só sabe falar isso, ele está me julgando e nem conhece a minha vida. Se o Espírito Santo falar, querido, ao seu coração, não é baseado naquilo que você fala comigo ou deixa de falar, mas é aquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós, que é uma mudança de mentalidade, uma mudança de caráter, uma transformação na nossa postura diante do Senhor. Porque, amados, nós estamos aqui caminhando e todos os dias nós estamos sendo impulsionados pelo Espírito Santo a conhecer Ele mais e mais. Aleluia! E nós precisamos experimentar essa mudança de vida. Amém? Seja qual for a situação, querido, que todos nós possamos viver. Hoje, para a gente ter Jesus, eu acredito que Jesus, ele não apareceu na sua vida
em um momento que você estava feliz, que você estava contente, porque infelizmente, querido, muitas pessoas só procuram Jesus quando estão prestes a perder a sua família, prestes a perder o propósito da sua vida, não sabem quem são, sabe, elas não têm um propósito, elas não se sentem completas, elas não sabem o que fazer da vida muitas vezes, e nós vemos muitas pessoas vazias, sem propósito, sem sentido, precisando de realmente uma transformação de vida. Aleluia. E quando Jesus ele entra no nosso coração, ele traz propósito. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele nos dá um destino, ele nos dá um propósito. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós estamos indo. Mas existem muitas pessoas que não sabem de onde vieram, não sabem qual é a sua origem, nem sabem sabe o que é que vai ser o seu futuro. Porque o pecado, querido, ele cega o nosso entendimento. O pecado, ele cega a nossa visão. O pecado, querido, faz separação entre nós e a nossa origem, que é Deus. Aleluia. O nosso pecado muitas vezes não nos deixa ouvir, não nos deixa enxergar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E eu quero que você abra seu coração e receba isso nessa noite, porque não importa a tribulação que você esteja vivendo, não importa a situação, querido, que você esteja enfrentando, sabe? Se eu tiver fé e abrir meu coração para Jesus, Ele pode mudar a minha vida por completo. Ele pode mudar as circunstâncias por completo. Ele pode mudar a realidade que a minha vida está vivendo. Sabe, a realidade que você está vivendo hoje, Jesus, Ele pode mudar. Porque, amados, a partir do momento que eu abro meu coração para Jesus, não existe nada impossível para Ele. Amém? Não existe nada impossível quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor. E nós, sabe, o apóstolo Pedro, ele está falando com pessoas que já tinham um contato com o Evangelho. O apóstolo Pedro, ele falou esse Provérbios ele está escrito lá em Provérbios capítulo 26, versículo 11, não precisa você abrir, mas você pode anotar quando você quiser ler, Provérbios capítulo 26, versículo 11, onde ele está falando isso, que o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a se lambuzar na lama. Sabe, querido, e quando o apóstolo Pedro está falando isso, ele está fazendo uma alusão, sabe, uma semelhança a cristãos que tiveram contato com o Evangelho, sabe, se subjugaram à lei de Cristo, mas o que aconteceu? Eles voltaram para as mesmas práticas. Quem está me entendendo? Eles voltaram para os mesmos pensamentos, eles voltaram para o mesmo estilo de vida. Sabe, se você não quer voltar para a mesma condição de pecador, sabe, de separação total de Deus, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar alguns comportamentos, nós precisamos mudar alguns pensamentos, algumas ideias, nós precisamos mudar algumas convicções que nós temos, que nós achamos que é o correto. Nós precisamos mudar, querido, algumas realidades que nós acreditamos, porque senão eu posso voltar a viver aquilo que eu vivia, uma separação de Deus. Sabe, se você não deseja voltar à condição de pecador, se você não deseja voltar à condição de um jovem frustrado, de uma pessoa que vive triste, que vive sem propósito, com uma vida, um casamento destruído, se você não quer voltar a viver essa condição, essa vida, nós precisamos mudar daqui para frente. Aleluia. Nós estamos numa constante mudança. Quem está me entendendo? Amém? E a Bíblia, querida, ela é bem clara quando fala acerca de mim e de você. Lá no Evangelho de João, você também não precisa abrir, mas você pode anotar aí no seu caderno, na sua agenda. Evangelho de João, capítulo 15. Sabe, capítulo 15, a Bíblia fala, querido, que nós nascemos para dar frutos. Capítulo 15, versículo 5. Sabe, do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Está falando que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é a videira, né? Ele é a árvore, e nós somos seus ramos, né? E nós nascemos com essa função de dar frutos, ou seja, de produzir, de dar bons resultados. A Bíblia diz isso, que você nasceu para dar frutos. Aleluia. Diga assim: eu nasci para dar frutos. Amém? Nós nascemos, querido, para viver uma constante mudança, não é verdade? Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém, um amigo seu que você conheceu no passado, e depois de 3, 4, 5 anos, você encontra essa pessoa e ela continua a mesma pessoa? Sabe, você conversa 5 minutos, poxa, e aí fulano, como é que vai, como é que tá? E aí, como é que tá a tua vida?
ele continua a mesma pessoa. Alguém conhece pessoas assim? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu conheço pessoas que anos e anos se passaram, ela continua morando na mesma casa, na mesma condição, a mesma vida, não mudou nem a aparência, nem engordou e nem emagreceu, continua a mesma pessoa. Porque tem pessoas, né, que a gente conhece, que engordam um pouquinho, que a gente encontra anos e anos depois, que emagrece, mas nem depois de casada a pessoa muda, né? Continua a mesma coisa. Sabe, querido? Então o que acontece? Por quê? Porque nós nascemos para viver em constante mudança. Sabe por que os dinossauros não existem? Porque eles não se acostumaram à transformação do meio ambiente. Aí o que aconteceu? Houve uma extinção. Muitos animais não conseguiram se adaptar à mudança de clima, sabe? A mudança do planeta Terra. E daqui por diante a gente tem visto muitos animais morrendo por causa da desmatação. Eu não vou dar uma aula de geografia, né? Você já sabe, você vê no jornal aí todo dia que acontece. A gente tem visto as queimadas que têm acontecido no Nordeste, por aí, sabe? E o que acontece? Existem muitas pessoas, muitas pessoas que não vivem essa mudança, não vivem isso aí que eu estou falando. Você passa anos e anos, a pessoa continua a mesma coisa. E diga assim comigo: eu não nasci para viver isso. Você já parou para pensar, você passar 10 anos na igreja e nada mudar na sua vida? Você já parou para pensar, você estar anos e anos dentro de uma igreja e você não viver algo novo na presença de Deus? Eu quero te falar que existem muitas pessoas que vivem dessa maneira. Eu sou mais ousado em falar que existem igrejas, sabe, que estão sem visão daquilo que Deus quer fazer. Passa anos e anos, elas continuam no mesmo lugar, continuam as mesmas 10, 15, 20, 30, 50 cadeiras. Aí o que acontece? Os irmãos vão só envelhecendo, os cabelos brancos vão aparecendo, mas os louvores são os mesmos. A cultura do culto é a mesma. A postura do pastor é a mesma. As palavras são a mesma. Os costumes são o mesmo. O que acontece? Não há uma mudança. Existem pessoas que você conhece que continuam a mesma coisa, sabe? Mas a Bíblia fala que nós nascemos para dar frutos. Você foi criado, sabe, para viver uma vida, querido, sem propósito, sem sentido. Aleluia. Pensou você passar anos e anos com o mesmo pensamento de uma pessoa imatura, com um coração ferido, triste, magoado? Todo mundo diz: mano, nem te bate com esse aí, que esse é ferido. É que nem tu tá pisando em casca de ovo. Pensou passar vários anos e as pessoas têm esse pensamento ao seu respeito? É aquela pessoa, e fulano continua fazendo, ainda continua fazendo isso aí. Caramba, passa anos e anos e a pessoa continua sendo a mesma coisa. Quem está me entendendo? E você não quer fazer parte dessa porcentagem de pessoas que não experimentam o novo de Deus. Se você quer fazer parte de pessoas que entenderam o propósito de Deus para viver uma nova história, para viver um novo destino, um propósito com o Pai, uma coisa é necessária, querido: nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios. Abre a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Versículos 1 e 2. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim. O apóstolo Paulo está falando aqui o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, e havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo o homem? Só até aí.
por enquanto. Aleluia. Então o apóstolo Paulo está falando, amado, que ele não poderia falar com esses irmãos de uma maneira espiritual, porque eles continuavam com os primeiros pensamentos. Eles tiveram contato com o evangelho, e em vez deles avançarem, o que aconteceu? Eles continuaram do mesmo jeito, nada aconteceu, nada mudou. Querido, preste atenção, se uma pessoa está em um lugar, sabe, você tira por uma casa, se uma casa ficar fechada durante uma semana, o que acontece? Ela fica suja, cheia de poeira, começa a aparecer alguns bichos, sujeira, não é verdade? Agora para pensar comigo, por que continuou a mesma coisa? Por que essa pessoa, por que a casa ficou suja? Porque não tinha ninguém dentro, e nada aconteceu. Quando nós continuamos, querido, parados nos nossos mesmos pensamentos, na nossa mesma crença, nada vai mudar na nossa vida. Se eu não buscar ao Senhor, nada vai mudar. Eu vou continuar do mesmo jeito. E sabe o que acontece? Nós vamos ficando para trás. Enquanto nós vemos pessoas crescendo, nós ficamos para trás. Durante muito tempo da minha vida eu vivi dentro da igreja e eu fui ficando para trás. Enquanto outros jovens iam se convertendo, iam sendo treinados e eram sendo enviados, eu ia ficando na cadeira da igreja. Porque eu não estava dando frutos. Eu não estava deixando Deus mudar algumas áreas da minha vida. E se Deus não mudar o nosso coração, o nosso caráter, não tem como, querido, nós desfrutarmos do novo. Não tem como a gente viver algo novo. O apóstolo Paulo está falando com pessoas que querem a mesma coisa. É muito chato você falar assim, olha, nem fala assim com essa pessoa, porque ela é ferida, ela é magoada. Se você der um não para ela, Deus o livre. Se você passar do lado dela e não der a paz do Senhor, não fala, nem olhar para ela, Deus o livre. Sabe? Por que, querido? Porque não há uma maturidade. Em vez da pessoa crescer, evoluir, ela continua a mesma coisa. Continua caindo nos mesmos erros. Continua presa ao pensamento, eu creio assim, eu vou morrer assim, e não é desse jeito. Se Cristo habita em nós, a Bíblia fala que nós somos nova criatura. Aleluia, as coisas velhas já. Amém. Você não foi criado, querido, para viver uma vida de derrota, fracasso e de pecado. Você crê nisso? Nós não fomos criados para o fracasso, para o pecado. Você não foi criado para viver anos e anos uma vida de fracasso, uma vida de pecado, uma vida de derrota, para viver a mesma coisa. Não. Você foi criado, querido, para viver todos os sonhos e propósitos que Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. Aleluia. Querido, hoje eu quero que você analise realmente se você precisa de uma mudança de vida. Eu preciso. Sabe, senão eu não tinha um amadurecimento na minha fé. Se eu não estivesse buscando ao Senhor, eu não cresceria, eu continuaria atrofiado, uma pessoa sem fé. Eu não experimentaria os níveis do poder da glória de Deus na minha vida. Se você, querido, não avançar, se eu e você não avançarmos, nós vamos desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Você vai ouvir as mesmas pregações, sabe? Pai, o missionário só fala sobre isso, só fala sobre isso. Sabe, se Deus está falando só sobre isso nesse lugar, significa que a gente ainda não entendeu o que Ele quer fazer. Não é verdade? Se nós ouvimos acerca de um assunto 1, 2, 3 vezes, você tem que dar atenção para isso. Se Deus falou 3 vezes sobre orgulho com você, você precisa entender que você precisa mudar, você precisa se analisar. Será mesmo que eu sou orgulhoso? Porque o que tem acontecido? Deus tem falado 1, tem falado 2, 3, 4. E sabe o que acontece? Nós achamos que essa palavra não é para nós, porque a gente se considera humilde, a gente se considera uma pessoa justa, uma pessoa santa, que não precisa de uma mudança, que não precisa, porque a gente já é uma pessoa de caráter, a gente já é servo de Deus, já faço parte do altar, sabe, eu faço parte do corpo de obreiros, eu estou na oração do meio-dia, e o que acontece? Eu acho que essa palavra não é para mim. Você está me entendendo? Mas, amados, há um engano que nós não podemos viver. Todos nós precisamos viver essa mudança de vida.
Aleluia, porque nós só vamos experimentar a vontade de Deus para nós quando desfrutarmos de uma mudança de mentalidade, quando desfrutarmos de uma metanoia, uma mudança de mente. Porque muitas coisas não acontecem na nossa vida por pessoas a não alinhar o seu pensamento com a vontade de Deus. E enquanto Deus não transformar o que há no meu ser, naquilo que eu creio, nada vai acontecer, querido. Aleluia. Porque Deus ele só opera na nossa vida quando há uma conversão. Deus ele só passa a reinar de verdade na nossa vida quando o controle está nas mãos dele. E nós veremos as consequências. Amém? Quem está comigo? Aleluia. Nós precisamos, queridos, ser comprometido com as mudanças. Você precisa ser comprometido com as mudanças. Aleluia. Esse povo, eles já tiveram contato com o Evangelho. E sabe o que aconteceu? Eles se acomodaram. Porque o apóstolo Paulo passou um período com eles. E como ele mesmo diz, eu alimentei vocês com leite, né? E não tinha como tratar vocês como uma pessoa espiritual, uma pessoa madura, porque vocês ainda eram carnais. E eu fui e voltei, e vocês ainda continuam com pensamentos carnais, com atitudes carnais, pessoas que como se não tivessem tido um contato com a glória de Deus. Sabe, querido, existem pessoas que têm pecados de estimação. Sabe aquele pecado? Não, Jesus, entra até aqui, mas deixa esse negócio aqui, não vai mexer com isso não, Senhor. Está muito gostoso, tá bom. Ninguém precisa saber desse meu romance. Minha esposa, né, tá aqui em casa, mas eu tenho a minha amante particular, né, não tem nada a ver, né, minha esposa não precisa saber o quanto eu ganho, quanto eu recebo, sabe? Deus vai entender. Se eu não devolver o dízimo hoje, Deus vai entender. Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando, sabe, querido? Não, se eu mentir aqui, Deus me perdoa. Aí lá na frente acontece do mesmo jeito. São pecados de estimação. O que acontece? São áreas da nossa vida que continua a mesma coisa, que ainda não desfrutou de uma mudança. São amizades erradas que não te edificam. São atitudes que você tem, que eu e você podemos ter, que não edificam. E vai e vem, você continua tendo a mesma postura. É que nem aquele esposo, não, por favor, quando a mulher está para ir embora, que ela não aguenta mais ser espancada, não, por favor, eu prometo que eu vou parar, eu não vou fazer mais isso. O que acontece? Na primeira oportunidade acontece, porque não houve transformação, não houve mudança. E se não tiver mudança, querido, se você não romper, se eu e você não rompermos com esse vínculo do pecado, isso vai nos manter separados da vontade e do propósito de Deus. Você nunca vai saber o que é ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, livre disso. E eu digo para você, querido, que existem áreas na nossa vida que somente você conhece. Só você conhece, nem a sua esposa conhece, só você conhece. E se você não decidir romper com isso, isso pode te matar. Se você não decidir, crucificar, renunciar, deixar Cristo meter a mão e arrancar esse coração podre, essa podridão, essa área da sua vida, se você não deixar Jesus arrumar esse quarto bagunçado, essa área escura da sua vida, você não vai saber o que é ser pleno e cheio do Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos saber, porque existem 3 níveis da vontade de Deus: a boa, a agradável e a perfeita. Como eu já falei, Deus tem uma perfeita vontade para aqueles que se deixam ser transformados, querido. Mas existem pessoas que só estão desfrutando de um pouquinho daquilo que Deus pode fazer e estão conformadas. Ela acha que pelo fato de estar já tem todo o cronograma dela na igreja, ela acha que não precisa dar mais. Ela acha que não precisa dar mais espaço para Deus. Mas qual é o propósito, querido, de Deus na nossa vida? Qual é o nosso propósito como igreja? É amar a Deus acima de todas as coisas. Se Deus não for o primeiro, nada feio. É amar o Senhor acima de tudo.
Você tenha isso na sua vida. Ame a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo, acima de mulher, acima, sabe, de emprego, acima de trabalho, amizade, família, filho, qualquer coisa. Ame ao Senhor e ao seu próximo. Aleluia. É esses os 2 mandamentos fundamentais para a gente viver uma vida correta diante de Deus. Amém? Vamos prosseguir. Nós precisamos ter um comprometimento, querido. Olha só. Sabe por quê? Porque há todo um trabalho espiritual, há toda uma organização para as pessoas que vão para o retiro. Sabe, você não sabe como a gente lidar com demônios no reino espiritual que tentam destruir, paralisar, para que homens não sejam transformados, para que mulheres não sejam transformadas, para que jovens, crianças não sejam transformados quando estiver tendo um encontro, um congresso, porque ali elas vão parar para ouvir as verdades de Deus. E sabe o que acontece? Muitas pessoas desanimam no meio da hora, muitas pessoas chegam lá e querem vir embora. E o que acontece? As pessoas não vão desfrutar de uma mudança, não vão desfrutar da mudança que o Evangelho causa, não vão desfrutar do impacto da palavra de Deus. Quem está me entendendo, igreja? Sabe o que acontece? E muitas vezes quando as pessoas vão para aquele lugar, ter um contato com a glória de Deus, elas não têm um comprometimento de continuar essa transformação. Eu não posso jogar por água abaixo aquilo que eu vivi 3 dias recebendo a palavra de Deus, reconhecendo quem eu sou e o que o Deus quer de mim. E sabe o que acontece? Pessoas quando saem de lá, geralmente quem é dependente químico faz muito isso. Mal saiu do retiro, já fuma o primeiro cigarro, já volta a beber, porque elas estão ansiosas por aquilo que causa destruição na vida delas. A primeira, é como eu sempre digo, existem pessoas que não pecam por falta de oportunidade. Se ela tivesse a oportunidade, se não tivesse ninguém da igreja, se não tivesse perto dos filhos, da esposa, do esposo, ela tinha traído, ela tinha cometido algo ilícito. Sabe por quê? Isso é horrível, querido, porque isso mostra que o nosso caráter ainda não foi transformado. Isso mostra que a nossa vida ainda não foi totalmente transformada, que ainda não desfrutamos de uma mudança completa de vida. Quem está comigo aqui? Mas nessa noite, querido, nós não podemos ter medo. Não tenha medo da mudança. Aleluia. Não tenha medo da mudança. Existem pessoas que têm medo. Eu vou ser bem sincero com você. Quando foi para me aceitar o chamado missionário, que eu sabia que Deus me chamava para ser missionário, eu digo algo para você: nenhum pastor, nenhum missionário, nenhuma autoridade espiritual foi de todo o coração. Quando eu digo de todo o coração, não pense que ela não teve que renunciar a nada. Não pense que ela não tentou lutar. Todo aquele que é chamado, é escolhido, ele sempre tenta lutar. Ela acha que não é com ela, não, essas coisas não é para mim, porque é isso que Satanás ele coloca na nossa mente, que essas coisas não é para nós, que eu não sou capaz, né? Que isso aí não é coisa para mim. Mas sabe que o chamado de Deus é sempre mais forte. Aleluia. E sabe o que acontece? O medo, fica o medo, porque como é que vai ser, como é que vai acontecer? Porque fazer a obra de Deus é você ser chamado por um trabalho que você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Fazer a obra de Deus é isso. É você dizer sim para uma obra que não tem fim e você nem sabe o que vai acontecer lá na frente. Aleluia. Mas todo aquele que é chamado tem uma convicção: Deus está comigo. E hoje eu quero dizer para você: não tenha medo da mudança que Deus quer fazer na sua vida. Não tenha medo da mudança que Deus quer fazer na sua vida. Não tenha medo da mudança que Deus quer fazer no seu casamento, no seu relacionamento com Ele, pessoal. Não tenha medo daquilo que Deus quer fazer no seu ministério. Aleluia. Vamos prosseguir. Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, capítulo 5. Aleluia. Não tenha medo, querido, da mudança que Deus quer fazer na sua vida. Se existem áreas que precisam ser mudadas na sua vida, no seu caráter, no seu comportamento, deixa Deus mudar. Aleluia.
Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Diz assim: porque, versículo 12, Hebreus 5:12, porque devemos já ser mestre pelo tempo, ainda que necessitar de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haver feito tais que necessitar de leite, não de sólido alimento. Amém? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado da palavra da justiça, porque é menino, criança. Sabe, o apóstolo Paulo está falando do tempo. O tempo que você já experimentou do poder de Deus, já era para você ser uma pessoa madura. Já não era para você estar experimentando do leite espiritual, mas dos alimentos sólidos. Sabe, já não era para ser introduzido dentro de você, dentro das suas atitudes, dentro do seu caráter, coisas de criança, mas de pessoas maduras. Amém? Quem está me entendendo? Sabe, querido, e o que acontece? Às vezes não tem como a gente falar com pessoas que estão 1, 2, 3 anos numa igreja, como alguém espiritual. Por quê? Presta atenção aqui. Porque os pensamentos é o mesmo. A maneira de viver, a sua postura, a sua conduta é a mesma. Aleluia. E entenda algo, querido, que Jesus, Ele é a mudança que o homem precisa. Jesus é a mudança que você precisa. Sabe, essa mentira de estimação, essa maneira de viver egoísta, orgulhosa, ferida, sabe, alguém fraudulento, mentiroso, ladrão. É forte isso, querido, mas é isso que acontece. É isso que acontece, alguém imoral, adúltero. Sabe, essa área da nossa vida que a gente não quer que Deus mude. É isso que acontece. Jesus, somente Ele pode mudar. Talvez você já conseguiu passar 1, 2, 3 meses sem fazer tal ato, mas você sempre volta. É como nós lemos, como Pedro falou, de pessoas que desfrutaram da purificação, mas voltaram ao pecado. Do cachorro que volta ao vômito, do porco limpo que volta à lama. Sabe, querido, pessoas que desfrutaram do poder de Deus e voltam a viver a mesma coisa. De jovens que se libertam, sabe, da prostituição, da fornicação, sabe, que se libertam, mas depois passa um tempo puro, mas depois voltam a viver a mesma coisa. Sabe por que isso acontece, querido? Porque muitas vezes nós não nos comprometemos com Jesus a ponto de renunciar, de sacrificar a nossa carne. Aleluia, de crucificar o nosso eu, as nossas vontades. Nós precisamos abrir mão das mazelas que estão no nosso coração, porque Jesus já entrou na nossa vida. E aonde Jesus está, querido, tem que ter liberdade. A Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Então eu preciso fluir na minha adoração, sabe, erguer as mãos, louvar, gritar, sabe, expressar o meu amor ao meu Senhor, ao meu Salvador, aquele que me libertou, me transformou. Não pode ser motivo de vergonha. Eu preciso saber quem me libertou. Eu preciso saber quem mudou a minha vida, quem é o meu Salvador. E sabe que uma pessoa grata, ela levanta as mãos. Aleluia. Sabe, o que você faria por uma pessoa que salvou o seu filho da morte? Você seria grata a ela pelo resto da sua vida, não é verdade? O que a senhora faz? Qual é o sentimento que a senhora teria, irmã Celeste, por alguém que salvou os seus 2 filhos? Agradecer muito. E foi isso que Jesus fez, querido. Jesus salvou a nossa alma da morte. Aleluia, nele somos aceitos. E o que nós temos? Qual é a resposta? O que nós temos feito? Qual é o sentimento que nós temos por isso? Qual é o sentimento que eu tenho por um Deus que me amou, que me perdoou, que acredita em mim, mesmo sabendo quem eu sou? Ele deposita todas as suas verdades, todas as suas fichas, Ele acredita em mim. E o que eu tenho feito com isso? Sabe, querido, nós precisamos ter o contato com esse Evangelho.
que não muda só uma parte da nossa vida, mas muda ela por completo. Jesus não veio para melhorar a nossa vida, Jesus veio para mudar a nossa vida, querido. Jesus não quer apenas melhorar algumas áreas da sua vida. Se você tinha uma vida financeira ruim, você pede a porta de emprego, Deus te dar a porta de emprego, sabe? A sua vida financeira melhora, mas você ainda continua mentiroso, você ainda continua tendo um casamento destruído, sabe o que adianta? Deus não quer apenas, sabe, a prosperidade segundo Deus, querido, não é encher o teu bolso de dinheiro, isso é bom, entenda algo, mas a prosperidade segundo a Bíblia não é apenas uma área da minha vida que melhora, não é apenas uma área da minha vida que é transformada, mas é toda ela. Se você era uma pessoa que não tinha honra, você passa a ter honra. Se você era uma pessoa fracassada, você passa a ser uma pessoa de sucesso, e não é apenas na vida financeira que você vai ter sucesso, em todas as áreas da sua vida. Você vai andar como uma pessoa honrada, você vai andar como uma pessoa que tem o seu casamento transformado. Aleluia, querido. Porque, amados, todas as áreas da nossa vida são transformadas quando nós abrimos o coração para Jesus entrar. E Deus não quer mudar, não quer melhorar, Ele não quer melhorar algumas partes da nossa vida, Ele quer mudar por completo. Jesus é a mudança da vida do homem. Jesus, amado, Ele é o ponto de mudança na vida. Anote isso e grave isso no seu coração. Jesus, Ele é o ponto de mudança. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos, Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1 de Marcos, versículo 16. Ele é o ponto de mudança. Nunca mais você vai esquecer dessa palavra, porque eu estou decidido, querido, a liberar, a viver uma nova vida. Eu estou. Mas eu espero que você também esteja. Se você decidir no seu coração, você pode ser liberto daquilo que ainda te faz pecar. Hoje ainda. E aqui a palavra do Senhor diz assim, capítulo 1 de Marcos, versículo 16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois diga assim, eram pescadores. Versículo 17. E Jesus lhe disse: vinde após mim, eu vos farei. O que Jesus ia fazer? Pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Diga assim, seguiram. Amados, você vê que bem aqui houve uma mudança na vida desses camaradas. Eles eram pescadores. Eles eram homens simples, humildes e pescadores. A Bíblia fala que eles eram pescadores. Que isso fique gravado no seu coração. Sabe, mas só que Jesus, ele entra em cena e faz um convite a eles: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia fala que eles deixaram as suas redes e o seguiram. Sabe, a vida deles começou a mudar quando eles decidiram seguir a Jesus. Sabe quando vai mudar totalmente a sua vida, a sua família? Quando você decidir seguir Jesus de todo o teu coração. Não tem outro meio do homem viver uma mudança. Eu já conheci homens que passaram, foi 1 ano sem beber, mas quando completou 1 ano, eles voltaram a cair. Eu já vi história de homens que passaram 2 anos. Um dia desse, eu conversando aqui na frente com um rapaz que tirou a areia aqui, a terra aqui da frente da igreja, que eu limpei. Aí ele veio se oferecer o serviço dele, eu pedi para ele levar. Ele passou 2 anos na presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Sabe, querido, hoje ele ainda continua preso no mundo das drogas. Ele conseguiu passar apenas 2 anos limpo. Desde os seus 18 anos. Ele já deve ter, na verdade ele tem a minha idade. Tem 27 anos. Mas você olha para ele, parece que ele tem
30 e pouco. E sabe o que acontece? Ele mesmo disse: irmão, eu não tenho força para entrar numa igreja. Muita gente me convida, a minha irmã me chama de diabo, de demônio, que eu não tenho jeito, porque eu sou dependente químico. Mas só que eu resolvi fazer esse trabalho aqui para não ter que mexer nas coisas dos outros, só para sustentar o meu vício. Sabe, querido, Jesus é o ponto de mudança. Por um tempo ele foi liberto, mas voltou às mesmas práticas. Eu estou falando de pessoas de perto de nós, mas você, como ninguém, conhece as áreas do seu coração que precisam de mudança. Seria muito bom que se entre nós tivéssemos hoje não convertidos, mas graças a Deus por você que está aqui, porque hoje Jesus está tratando com nós. Amém? Amém? Jesus é o ponto de mudança na vida. Sabe, querido, Pedro, ele decidiu seguir Jesus. Esse Pedro pescador que jogou a rede fora, a Bíblia fala que Jesus chamou eles para ser pescadores de homens. Qual foi a proposta? De pescar homens, de ganhar homens. E Pedro seguiu a Jesus. A partir daquele momento que Pedro decidiu, que ele teve uma atitude de seguir Jesus, ele já não era mais pescador de peixe. E já não era aquele que ia feder a peixe. Sabe, esse mesmo Pedro que você viu aqui, que abandonou as redes para seguir a Jesus por causa de uma proposta, aleluia, nós vemos esse mesmo Pedro lá em Atos capítulo 2, pregando o evangelho e uma multidão se convertendo. Agora você vai entender. Se Pedro tivesse aqui um amigo que conhecesse ele e viu a mesma proposta que Jesus fez para Pedro, tivesse feito para esse amigo dele, mas esse amigo de Pedro talvez não aceitou seguir Jesus. Não, mas eu vou para a mesma cidade. Vocês vão para Jerusalém? Eu arrumei um emprego lá em Jerusalém, eu vou acompanhar vocês. E passou-se 2, 3 anos, esse amigo de Pedro se desencontra dele, e depois de 3 anos ele encontra Pedro, né? Ele foi, arrumou um emprego, foi fazer a vida dele, mas depois de 3 anos teve a festa de Pentecostes, não é verdade? E como ele, um devoto homem judeu, foi para a festa de Pentecostes em Jerusalém, mas ele ouve um barulho, ele ouve um movimento numa casa, e ele passa: rapaz, olha quem é ali, não é o Pedro? É o Pedro mesmo. E quando ele vê o Pedro, já não era mais o mesmo. Pedro estava diferente. Rapaz, Pedro está diferente. Quando ele fala os milagres, tem gente, Pedro está curando gente. E quando ele chegar na casa dele: amor, você nem sabe que eu encontrei. Tu lembra do Pedro lá da Galileia, que pescava, morava perto da nossa casa lá? Sabe aquele Pedro? Pois depois de todo esse tempo eu não vi ele ali pregando a palavra, cheio do poder de Deus, falando em outras línguas. Ele colocava a mão sobre os enfermos eram curados. Ele falava com autoridade. Sabe, ele está diferente, ele mudou. É essa obra que Deus quer fazer na nossa vida. Vocês, pessoas que vão te conhecer o doente e vão te ver curado, elas vão saber quem foi, o que foi que mudou, o que foi que aconteceu na tua vida. Aí o que vai acontecer? Jesus mudou minha vida. Aleluia, amém. Jesus mudou a minha vida. Sabe, querido, Jesus é o ponto de mudança. Jesus, ele é o ponto de mudança da nossa vida. Amém? Jesus, ele é o ponto de mudança da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Na caixa. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Jesus, ele é o ponto de mudança, querido. E sabe o que acontece nesse ponto de mudança? Sabe por que Pedro, ele mudou de vida? Presta atenção aqui. Sabe por que Pedro mudou de vida?
Porque ele decidiu abrir mão daquilo que ele entendia, daquilo que ele achava. Sabe, ele mudou os seus pensamentos, o seu ponto de ver, a sua consciência, a sua mentalidade, as suas atitudes, a sua postura mudou. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, querido, a nossa mentalidade, aquilo que nós cremos tem que mudar. As nossas atitudes precisam mudar. Nós só vamos viver realmente uma mudança como Pedro viveu, se nós deixarmos a nossa mentalidade velha, deixarmos o nosso orgulho, aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos que é certo. Só vamos viver a perfeita vontade de Deus se abrirmos mãos disso. Amém? Porque a partir do momento que eu aceito viver esse ponto, seguir esse ponto de mudança que é Jesus, eu preciso seguir aquilo que Ele crê. Eu preciso andar como Ele anda. Amém? Eu preciso me comportar como Ele se comporta. Sabe? É por isso que nós somos conhecidos como cristãos. E cristão significa um pequeno Cristo, uma pequena imagem de Jesus. Aleluia! Nós precisamos assumir que realmente a nossa vida mudou, querido. Amém? E hoje eu quero falar aqui algumas coisas. É importante que nós entendemos isso. 5 pontos que paralisam uma pessoa de viver uma mudança por Jesus. 5 pontos que paralisam uma pessoa de viver uma mudança por Jesus. A primeira coisa é a falta de misericórdia e amor. Você jamais vai experimentar o amor transformador do Pai se não abrir o seu coração. Não tem como uma pessoa mudar com um coração duro se ela não abrir o seu coração. Sabe por que tem muitos homens que vão para um retiro, que vão para um congresso, jovens que vão para ambientes como esse, ambientes da presença, do amor, da graça, da glória de Deus? Sabe por que as suas vidas não são mudadas? Porque elas não abrem o coração continua fechado. Quem está me entendendo? Vocês estão me vendo aqui, os jovens, adolescentes que vão para o congresso. Se vocês não abrirem o coração de vocês lá naquela chácara, nada vai mudar. Viu, Thaís? Cada um de vocês que vão para aquele lugar, nada vai acontecer se vocês ficarem distraídos com conversa. Se vocês ficarem ali de oba-oba, nada vai mudar. É por isso, amado, que eu quero que você tenha um desejo no seu coração por essa mudança. Se você se sente uma pessoa fraca na presença de Deus, e você quer se tornar uma pessoa forte na fé, qualquer coisinha te abala. Se você quer parar de ser essa pessoa miserável na fé, zerado de Bíblia, que lê a Bíblia e não entende, se você quer parar de ser esse crente, decida mudar hoje. Amém? Decida bombardear o teu coração com a poderosa palavra de Deus. Jamais nós vamos poder viver uma mudança se não deixarmos o nosso coração ser alcançado pelo amor de Jesus. Não tem como, querido, não tem como. Sabe, pessoas que não vivem essa mudança são porque, queridos, elas não abrem o seu coração. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que se eu crer e abrir meu coração, eu vou ser salvo. Aleluia! Eu vou ser salvo. Não tem como, amado. Jesus, Ele não pode fazer a obra em corações endurecidos. Não tem como. Então abra seu coração hoje. Abra seu coração para tudo aquilo que o Papai do Céu quer fazer na sua vida. Segunda coisa, falsa santidade. Ser crítico. Uma falsa santidade que leva a pessoa a ser crítica. Ser crítico. Falta de santidade. O que significa, querido? Você acha, eu acho que eu sou correto e eu não preciso mudar nunca. Eu não preciso. Talvez você pode achar essa palavra que o missionário está pregando não é para mim, porque eu já vivo isso. Eu já leio a Bíblia, eu já oro, né? Não tem nada a ver ele estar falando sobre isso no culto de domingo. Sabe? A gente acha que nunca precisa mudar, porque a gente é correto, se acha justo. Isso paralisa uma pessoa de viver uma mudança por Jesus.
querido. Não tem como Jesus fazer a obra num coração desse, endurecido, uma pessoa que sempre está na defensiva, uma pessoa que não se abre, uma pessoa que se acha correta, que não precisa mudar nunca. Amém? Mas deixa eu te falar algo, somente Jesus veio em o único homem perfeito que andou sobre a face da terra em matéria, em carne, foi Jesus. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: você é uma obra em construção. Você é uma obra em construção. Você não é perfeito. Você é uma obra em construção. Então não pense que você já sabe tudo. Eu não sei tudo, querido. Como eu falei, só Jesus foi a obra perfeita do Pai. E nós somos uma obra em construção. Não acha que você, homem, não precisa mudar. Não acha que você, mulher, jovem, criança, que não precisa mudar. Quando alguém te chamar a tua atenção, já sei. Poxa, se você soubesse por que você não estava fazendo, então. Abra seu coração. Deixa de orgulho besta. Deixa de mentira. Deixa Jesus mudar a tua vida. Aleluia. Para de ser cabeção, de querer fazer as coisas do teu jeito. Nós precisamos deixar Jesus mudar o nosso coração, querido. Porque uma pessoa que se acha totalmente correta, ela se torna crítica, querido. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que sabe tocar bem, uma pessoa que sabe cantar bem, quando ela vê um irmão desafinar, errar a nota, poxa, essa pessoa não está vendo que o tom está errado, não está vendo que ela está desafinada, está fora do tempo. Ela começa a ver o defeito. Ela começa a criticar o irmão. Tu viu como fulano está? Começa a ser crítico. Sabe, querido? E toda pessoa que é crítica, ela é ruim de viver uma mudança por Jesus. Sabe, a pessoa que critica alguém que não faz algo e ela mesma não faz, coloca ela no mesmo barco. Se eu critico alguém que não está fazendo algo e eu também não faço, você não tem nem autoridade para falar. Se o chão da igreja está sujo, você entra, poxa, os obreiros não limparam a igreja, e você entra e vê a igreja suja, e você não vai à igreja, você está sendo negligente que nem um obreiro. Quem está me entendendo? Então, amado, nós precisamos entender algo. Essa falsa santidade é um impedimento. Essa falsa correção que a gente se acha totalmente correto, que não precisamos dessa mudança. Somente Jesus veio em forma perfeita. Não esqueça disso, você é uma obra em construção. Você é uma obra em construção. Aleluia. E se a obra parou na sua vida, deixa Jesus voltar a ativar ela. Se essa construção parou, deixa Jesus tirar essa placa de interditado e deixa Ele transformar totalmente. Amém? Deixa Ele transformar totalmente. Em nome de Jesus. Terceira coisa, buscar apenas palavras de conforto. Isso acontece muito aqui, ó. Buscar palavras de conforto. Preste atenção. Se você que lê não, missionário, eu leio a Bíblia. O que você lê? Eu só leio os Salmos. Eu só leio Provérbios. Eu só leio algumas passagens dos milagres de Jesus. Não é assim, querido. Existem pessoas que só sabem pegar essas fases. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Outras fases. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas tu não serás atingido. O Salmo 91, o Salmo 23, Senhor meu pastor e nada me faltará. Josué, ser forte e corajoso. Só sabe pegar essas palavras de conforto. Pessoas que são ruins de mudar, querido. Elas só querem aquilo que amacia o ego delas. Só aquilo que traz conforto para a sua vida. Mas não querem uma palavra de confronto. Por quê? Porque quando nós somos confrontados, aquilo que realmente nós somos é revelado, querido. Quem está me entendendo? Então, uma pessoa que só busca a palavra de conforto,
Sabe, querido, uma pessoa que não pode e não quer, por exemplo, pessoas que às vezes vêm para a igreja, não, essa igreja é de Jesus, porque no dia que ela veio, ela ouviu uma palavra sobre cura, ela ouviu uma palavra sobre o amor de Deus. São palavras que ela se identifica sobre o amor, sobre a cura, sobre ser forte, sobre dizer que Deus está com a gente no meio da prova, né? Mas a partir do momento que que ela ouviu uma palavra sobre essa que nós estamos falando, sobre mudança, sobre arrependimento, sabe, ela começar a ouvir palavras que não estão de acordo com a Bíblia dela, que ela não concorda, que essa pessoa só quer palavras de amor, do amor de Deus. Sabe, há uma Bíblia hoje na mídia, querida. Eu digo uma Bíblia porque é só essas passagens que essas pessoas postam. Geralmente são jogadores de futebol, são pessoas que estão na mídia aí. Um evangelho que eu desconheço. Não importa quem você seja, Jesus ele te ama, você é filho de Deus. Pessoa que rouba, que se droga, que se mata, se suicida. Ele vai estar no céu. Não vai estar no céu de jeito nenhum, querido. Vai para o inferno. Quem se suicida vai para o inferno, infelizmente. A gente ora para que tenha dado tempo da pessoa pedir perdão. Sabe, querido? O que acontece? Esse é o evangelho que tem muita gente pregando por aí. Esse desigrejado, eles falam isso, que não importa o que você faça. Eu digo algo para você: se você procurar pastor que prega contra o dízimo só porque você é miserável, entenda, se você não é isso, não é para você essa palavra, amém? Se eu sou uma pessoa miserável, eu não dou o dízimo, eu não devolvo o que é de Deus, se eu procurar pastores que preguem contra o dízimo, você vai achar, querido. Sabe por quê? Porque quando você ouve falar sobre o dízimo, você se fecha, porque você não concorda. Mas se você for procurar homens que ensinam sobre isso, que pensem como você vai achar, querido. É a mesma coisa se eu procurar pessoas que não preguem contra o pecado, que não preguem mudança, que não preguem arrependimento, você vai encontrar. Pessoas que só falam de uma maneira romântica sobre o amor de Jesus, você vai encontrar. Mas quando nós encontramos pessoas, homens de Deus, que pregam o evangelho, querido, que pregam o arrependimento, mudança de atitude, mudança de conduta, mudança de caráter, nós achamos que essa igreja não é de Jesus, essa igreja não é de Deus, achamos que esse pastor não é de Deus. Não é verdade? Amém? João Batista pregava: arrependei-vos, ó geração incrédula, para a remissão dos vossos pecados. Jesus falava a mesma coisa: arrependei-vos. Sabe, amado, Pedro pregava: arrependei-vos. E qual é a mensagem? Muda de vida, muda de caráter, muda de culto, senão você não vai entrar no céu, querido. Senão nós não vamos desfrutar do melhor de Deus, sem mudança de conduta, sem mudança de caráter. Amém? Nós só concordamos com o evangelho que me abençoa e que não muda a minha mentalidade. Está errado. Se eu só concordo com o evangelho que me abençoa, que fala somente sobre a bênção de Deus e não fala sobre mudar, que você tem que casar com a sua esposa se você convive com ela anos e anos e não colocou uma aliança no dedo dela, não foi no cartório passar o nome para ela, você está em fornicação. Porque a nossa aliança tem que ser diante dos homens e diante de Deus. Amém? Que isso fique bem claro para você, querido. Mas existem muitas pessoas, existem muitos crentes que estão dentro da igreja há anos e anos e não são casados no papel e nem no religioso. Mas você falar para uma pessoa algo como isso vai soar como algo, como um confronto. Eu não concordo com isso. A primeira coisa que ela vai pensar: eu não concordo com isso que o missionário está falando. Não é verdade? Mas eu digo algo para você, querido. Essa é a verdade do evangelho. E se eu não estiver dentro do padrão da palavra de Deus,
não tem como eu desfrutar do melhor de Deus, querido. Aleluia. Vamos prosseguir. Quarta coisa, quarto ponto: transferir a culpa. Isso aqui acontece demais, querido. Todos os erros, falhas, pecados é culpa do diabo, ou é culpa das circunstâncias. Nós sempre transferimos a culpa dos nossos erros, dos nossos pecados para alguém. Porque eu não estou trabalhando. A gente sempre é omisso. Não, porque o Brasil está em crise, né? Porque eu ainda vivo, missionário, eu caí de novo nisso aqui, porque o diabo colocou na minha cabeça que era para me beber, e eu fui lá, bebi, eu fui lá atrair a minha esposa, eu fui lá e forniquei, eu fui lá e menti, fui lá e reti o dízimo, foi o diabo que colocou na minha cabeça. Tudo é o diabo, irmão. Dá até pena, né, do miserável. Tudo que a gente faz de errado é ele, costa larga. Mas não, querido, não é o diabo, são as nossas escolhas. Na hora de ver a pornografia, na hora de ficar com uma menina, na hora do prazer do sexo, o que acontece? Foi o diabo que colocou na tua cabeça? Ou foi você que viu a mulher passando e desejou? Ou foi você que respondeu mensagens, sabe, teve conversa com pessoas? Ou foi você que fez toda a trama? Sabe, amado, não é o diabo, é a condição do nosso coração que precisa mudar. Da onde fluem as fontes de vida? Se o nosso coração for mau, toda a nossa conduta vai ser má. Se o nosso coração for endurecido, todas as nossas atitudes vão expressar isso. Sabe, amado, não transfira a culpa. É que nem a música do Roberto Carlos: o culpado, esse cara sou eu. Não transfira a responsabilidade, você como homem, de guiar a sua casa. Meu casamento está assim, missionário, porque essa mulher é demais. A mulher, missionário, meu casamento está assim por causa desse homem. Não transfira a culpa. Olhe para você. Se ele estiver negligenciando, deixa que Deus vai lidar com ele. E ele pode até perder a bênção de Deus para a vida dele. Se é ela, deixa que Deus vai lidar com ela. Ela pode perder a bênção de Deus para a vida dela. Mas eu digo algo para você: viva a mudança que Deus tem para você viver. Amém? Não transfira a culpa, querido. A culpa é de fulano, a culpa é disso, a culpa é de tal, daquilo, é da igreja, é do missionário, é do pastor, é de Deus. Não transfira a culpa para ninguém. O que foi que Adão falou? Adão culpou Deus, querido. Adão disse: olha, foi essa mulher que o Senhor me deu, foi ela que fez isso daí. Nós colocamos culpa em Deus e o mundo, até no diabo, mas não assumimos os nossos erros. E uma pessoa que não assume a sua culpa, as suas transgressões, ela é ruim de mudar. Quem está comigo? Quinta coisa: orgulho da personalidade. Isso aqui é forte, querido. Orgulho da personalidade. Mas como assim, missionário? Tem pessoas que têm orgulho de dizer que elas são violentas, que elas são barraqueiras. Não, porque fulano foi querer chegar lá no supermercado. Não, mas é a minha vez, é eu que estou aqui na frente. Barraqueira. Tem gente que tem orgulho. Aí começa a contar como vantagem. Vai falar para os irmãos: não, irmão, cheguei lá, se eu fosse eu já tinha falado, já tinha metido o pé. Não, aqui ninguém passa não. Isso mostra, querido, que o que te define não é a palavra, não é o que Jesus prega, não é o Senhor. O que te define é a sua personalidade. O que te define não é os pensamentos. Se você lidar com alguém que te traiu, que te machucou, te feriu, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar, o que você vai fazer? Não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro na minha frente. Se ele atravessar na minha rua, na minha frente, eu passo até com o carro por cima dele. Eu já tentei, meu jeito é esse. O que acontece?
A minha personalidade me define, não é o que a palavra de Deus fala. Sabe, amado, nós precisamos entender algo, que isso é um impedimento para a gente viver uma vida transformada. Olha só o que acontece. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 13. Estamos encerrando, viu?